Olá, seja muito bem-vindo a mais um Anete Responde e eu estou aqui com as perguntas da nossa caixinha no Instagram. Bom, as pessoas têm uns nomes difíceis, eu não vou conseguir ler isso aqui. Da FUSAF. Bom dia. Nas suas experiências e vivências da vida, o que mais tocou o seu coração? É uma pergunta maravilhosa. São muitas experiências. Você tem experiências pessoais, familiares, com filhos, muitas experiências. Mas eu estava numa sala que nós reformamos e me veio uma lembrança realmente especial. E quando eu contei isso para o meu filho, eu estava explicando como muitas vezes o preconceito vem do desconhecimento. Você não entender a realidade do outro. E com isso nós criamos uma série de suposições. Nós avaliamos o comportamento do outro a partir do que nós vivemos. Mas nem sempre esse outro teve as possibilidades ou a experiência que você vivenciou. Por isso, a sua interpretação nem sempre coincide com a realidade. Então, eu tinha 19, 20 anos e nós tínhamos, na época, umas atividades sociais. Eu nunca lidei bem com crianças, eu nunca soube lidar com crianças, mas foi um momento difícil e nós não tínhamos pessoal. E faltou evangelizador e eu me vi, de repente, com um grupo de crianças. E eu disse, mas eu não tenho jeito com crianças. Mas era a necessidade. E eram mais ou menos 10 crianças inicialmente, depois eu fiquei com 15 crianças, incrível, 15 crianças. Mas não eram crianças comuns. Na época, a localização da nossa instituição, ela ficava numa região extremamente difícil. Inclusive, algumas dessas crianças faleceram na chacina da Candelária. Alguns faziam parte de gangues que assaltavam na Cinelândia. A maioria deles, os pais, estavam presos no presídio da Frei Caneca na época. Então, era uma comunidade extremamente difícil. Essas eram nossas crianças. E por que eles estavam comigo? Porque aparentemente eu tinha alguma autoridade, mais firmeza, uma coisa qualquer. E eu estava com essas crianças e eu resolvi realizar um experimento. Eu convidei alguns amigos que tinham um quarteto de cordas. Então eram músicos profissionais. Então eles vieram, mais um tecladista, violoncelo, violino, um grupo, numa sala. E essas crianças que eu tinha que acomodar. Então eram crianças difíceis para disciplinar, para controlar. Eu consegui com relativo sucesso, mas mesmo assim não era simples. Eles entraram, aquilo era muito incomum, eles agitados, e eu queria que eles fizessem silêncio, aquela agitação incomum. E de repente, eles começam a tocar. E eles tocaram Ave Maria de Gounod. Depois algumas peças de Bach. É difícil eu descrever o impacto que aquilo teve sobre mim. No momento em que eu comecei a observar a reação das crianças. Aquelas crianças, eu não sei nem se eles conheciam música clássica, mas com certeza nunca tinham visto um instrumento musical de perto. As pessoas não entendem que ouvir música pelo celular, pelo rádio, um disco, não é a mesma coisa. Não tem o mesmo impacto emocional de você assistir um concerto ao vivo. Sentir a vibração dos instrumentos, a atmosfera, é algo muito impactante. Ao longo dos estudos, eu inclusive já falei em alguns vídeos, estudos que comprovam o efeito da música e tem uma diferença enorme. Por exemplo, quando nós ouvimos através de um mecanismo de reprodução eletrônica, e depois eu vou dizer como a tecnologia tem mudado isso hoje, você como que achata o som. Mesmo a música estéreo, mesmo você botando caixas especiais. A música, ela vem numa direção
e ela tem, como vou dizer, analisando as ondas, elas ficam mais matemáticas. Quando você está no ambiente, os sons reverberam, os instrumentos musicais produzem vibrações específicas que não saem perfeitamente bem na reprodução eletrônica. Aqueles que tentam fazer composições usando o computador sabem disso. Você não consegue reproduzir, por exemplo, um violino ou determinados instrumentos musicais da mesma maneira que ao vivo. Então, aquelas crianças, além de não conhecerem música clássica, nunca viram um instrumento musical, nunca estiveram num concerto e, de repente, elas foram expostas à música da qualidade presencialmente. E é difícil não me emocionar, porque aquilo mudou a maneira com que eu entendia um determinado grupo social. A interpretação que eu fazia. O preconceito. Sim, eu não encaro o preconceito como algo que deve ser abafado fisicamente pela força da lei ou pela brutalidade e violência. O que elimina o preconceito é o entendimento, é a compreensão, é a empatia, é você ser capaz de se colocar no lugar do outro. E esse entendimento permite que você compreenda as diferenças ou as limitações, se for disso que você estiver tratando. Mas eu olhei algumas das crianças e uma das mais difíceis. O rosto não me sai da memória. Eu estou visualizando. Ele era uma criança muito difícil, que a gente chama debochada. Era um líder natural, era um assaltante e paralisado. E depois as lágrimas. Não foi um único, lágrimas. Durante 1 hora, aquelas crianças ficaram estáticas, paralisadas. Não digo que elas estavam quietas, elas estavam estuporadas. 1 hora de música. E os músicos entenderam, eles continuaram, emendaram, ia fazer apenas 1, 2 peças, que eu achei que era o máximo que eles suportariam, e eles fizeram 1 hora de música. Os próprios artistas estavam impactados. Eles continuaram 1 hora. As crianças não se moviam. As lágrimas corriam, estava ajoelhado, ele estava sentado, de repente ele ajoelhou e passou 1 hora de joelhos. E quando terminou, eles não se levantaram, correram, nada foi normal naquele dia. Eles ficaram lá. Depois de algum tempo, as outras pessoas de fora entraram e quebraram aquela atmosfera. E as crianças levantaram, foram se aproximando, mas elas não colocaram as mãos nos instrumentos, era como se fosse um momento místico, especial. A partir dali eu mudei. Eu mudei a maneira com que eu enxergava, com que eu sentia. Depois dali, eram 10, depois se tornaram 15 desses garotos. Eu os levei para assistir um concerto na Sala Cecília Meirelles. Levei-os para assistir uma ópera no Teatro Municipal, ao Museu de Arte. Levei em vários eventos, levei-os para lanchar. Arrumei uma Kombi e essas crianças nunca me deram nenhum trabalho. Nunca tive que lidar com a indisciplina ou coisa semelhante. E eles viviam esperando aqueles momentos. E eu nunca tratei por certo que eles não entenderiam, não sentiriam. E um outro aspecto também que me agradou bastante. Se por um lado a resposta dessas crianças foi um espetáculo, das pessoas também. Porque uma ópera no Teatro Municipal é algo muito caro. Mas eu fui lá e pedi uma ajuda, falei das crianças e eu consegui gratuitamente, na primeira fila, que as crianças assistissem a uma ópera. Nem era uma ópera assim, palatável, mas mesmo assim, eles encararam quase 2 horas sem nenhum movimento. E aos museus, e aos lugares, um espetáculo de dança. Eu me lembro de uma das minhas músicas favoritas, né? Eu os levei nessa apresentação. Em todos os momentos parecia que essas crianças não respiravam.
Então, foi uma série de momentos muito especiais. E eu passei a entender diferente. Muitas pessoas nascem, crescem, vivem, sem conhecer determinados aspectos da vida que alteram. Música, arte, dança, a expressão do belo no seu melhor momento. Eu levei eles para assistirem um espetáculo de dança flamenga espanhola. Havia uma escola de dança e eles fizeram uma apresentação cultural em vários aspectos. E são momentos especiais. E eles mudaram meu olhar. Então, hoje eu entendo o que significa o preconceito, separação, etc., a incompreensão da realidade. E existem muitos outros momentos. Eu nunca mais tirei por certo que eu entendia o que o outro sentia. E sim, vamos experimentar juntos, para assim encontrar afinidades. E a beleza é universal. E nem sempre as pessoas tiveram a oportunidade de sentir aquilo que une a humanidade. Então, sim, esses são momentos especiais que me vieram à lembrança agora com a sua pergunta. Espero ter sido útil. Muita paz.